Imagine uma mulher cujo simples ato de entrar em um cômodo fazia o tempo parar. Homens poderosos perdiam o fôlego ao vê-la. Um ministro francês desmaiou ao cruzarem os olhares em uma recepção diplomática. Federico Fellini, o gênio do cinema italiano, ajoelhou-se no meio de um restaurante em Roma, suplicando por 3 horas consecutivas para que ela estrelasse um de seus filmes. Até um pintor moscovita, depois de criar 17 retratos seus, destruiu todos em desespero, nenhum conseguia capturar nenhum fragmento da aura que a cercava. Mas o destino reservou-lhe um final ainda mais cruel. Essa mesma mulher, capaz de hipnotizar multidões com um único olhar, morreu sozinha, abandonada. Seu corpo só foi encontrado 3 dias depois. Sobre a mesa, uma carta com palavras tão perigosas que as autoridades a mantiveram sob sigilo por meio século. Hoje, você vai conhecer uma história que vai tirar seu ar. Tudo começou em 1952, em Voloda, uma cidade provinciana perdida no mapa da União Soviética. Rejane Kolesnikova, ou simples Reginha, como a chamavam, tinha apenas 17 anos quando desembarcou em Moscou para tentar uma vaga no prestigioso Instituto Plekano. Filha de um militar de baixa patente, ela não tinha nada que a destacasse entre centenas de candidatas, nem conexões, nem riqueza, nem mesmo a arrogância típica das moças da capital. Mas havia algo. Quando passou pela mesa da comissão examinadora, o decano, professor Gromov, um homem de experiência e ceticismo, interrompeu sua fala no meio da frase. Seus olhos acompanharam cada passo dela até o fim do corredor. Então, baixinho, murmurou ao assistente: anote esse nome. Essa garota será uma lenda, ou uma tragédia. Não há meio termo. Uma premonição sinistra? Talvez. Mas o que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Nos arquivos poeirentos do Instituto, o dossiê de Reginha ganhou uma marca discreta, quase imperceptível, um pequeno ponto vermelho no canto superior. Aquele sinal, conhecido apenas por alguns, indicava que ela havia chamado a atenção de certas pessoas, aquelas que operavam nas sombras, onde as decisões mais importantes eram tomadas sem testemunhas. 4 anos antes de pisar em uma passarela, antes mesmo de sonhar com a fama, ela já era um alvo. Por quê? O que uma estudante comum de economia tinha de tão especial? A resposta só viria décadas depois, quando documentos secretos vieram à tona. Dentro do KGU, o temido Comitê de Segurança do Estado, existia uma divisão pouco conhecida, especializada em diplomacia cultural. Seu projeto mais ambicioso se chamava Vitrine. A missão: criar o arquétipo perfeito da mulher soviética para encantar o Ocidente, bela, sofisticada, inatingível. Uma arma silenciosa, capaz de provar a superioridade do socialismo sem pronunciar uma única palavra sobre ideologia. E Reginha era a candidata ideal. O primeiro contato aconteceu no 3º ano da faculdade. Um jovem professor de francês, Oleg Borisovich Zovovichoribokrilós, ofereceu aulas particulares grátis. Você tem um dom raro para línguas, justificou, com um sorriso calculado. Ela aceitou. Só 30 anos depois descobriria que Oleg Borisovich Zovovichoribó nunca existira. Na verdade, era o maior Viktor Semenov, um oficial do KGU treinado para recrutar e moldar pessoas como ela. As aulas de francês logo se transformaram em lições de etiqueta, história da arte e protocolos diplomáticos. Por que preciso saber tudo isso? Questionava ela. Uma mulher de verdade domina todos os códigos, respondia o falso professor, enquanto a preparava para um papel que nem ela mesma imaginava. Mas as coincidências não paravam por aí. De repente, Reginha foi convidada a deixar o alojamento estudantil para uma sala privada em um apartamento comunitário no aristocrático bairro de Arbat. Um quarto ficou vago, explicaram no decanato. Seus novos vizinhos eram educados, discretos, demais. Anos depois, ela descobriria que todos, sem exceção, eram agentes ou informantes do KGU. A teia se fechava. Até que, em 1955, veio o encontro que mudaria tudo. Enquanto experimentava um casaco na seção de roupas do Gan, a loja de departamentos mais famosa de Moscou, uma mulher elegante se aproximou. Jovem, já pensou em ser manequim? Era Vera Oralova, lendária figurinista da casa de moda Kuznetsky Most. O acaso era tão perfeito que chegava a ser suspeito. E era. Nos arquivos do KGU, uma nota datada de 12 de março daquele ano confirmava: objetivo conduzido à posição estratégica.
Oralova cumpriu as instruções. Aguardamos desenvolvimento da operação. Assinatura elegível, mas o selo oficial não deixava dúvidas. Reginha foi aceita na hora, sem testes, sem burocracia. As colegas cochichavam, ela deve ter pistão. Mas que pistão uma garota de Voloda pode ter? A resposta era simples e aterradora, seu padrinho era uma entidade capaz de abrir portas e calar bocas com um único telefonema. Enquanto aprendia a desfilar em passarela, à noite um carro preto a buscava para levá-la a uma dacha em Serebrianibor. Lá, treinavam sua memória para reter rostos, nomes, detalhes aparentemente insignificantes. Você será o rosto da nossa nação, repetiam. Sua beleza é uma ferramenta. Use-a para conquistar mentes. Paris, 1961. Aeroporto Le Bourget. A delegação soviética de manequins desce do avião. À frente, Reginha Svarskaya, agora com o sobrenome do marido, o pintor Lev Svarsky, uma identidade que lhe abria ainda mais caminhos. Mas 3 dias antes da viagem, ela recebeu um chamado inadiável, a Lubyanka, sede do KGU. Nenhum documento oficial, apenas uma ligação, estão esperando por você. Sabia que recusar não era uma opção. No gabinete austero, com cortinas pesadas e um cheiro de tabaco rançoso, o coronel Mikhailov a recebeu. Cabelos grisalhos, olhos azuis como gelo, voz tão baixa que cada palavra soava como uma ameaça velada. Reginha Nikolaevna, começou, acendendo um cigarro com calma deliberada, você não vai apenas exibir vestidos. Você vai mostrar ao Ocidente a nova mulher soviética, independente, radiante, feliz. Uma pausa teatral. A fumaça subia entre eles. Mas felicidade, bem, isso depende de escolhas, não acha? Sobre a mesa, uma pasta. Dentro, fotos recentes de sua irmã caçula, Tamara, ainda envolada, cuidando da mãe doente. Não se preocupe, sorriu o coronel, como se lesse seus pensamentos. Sua família está segura. Por enquanto. 4 horas de instruções minuciosas. Quem evitar? Quem a encontrar por acaso em coquetéis? Como extrair informações sem parecer interessada? Você não é espiã, enfatizou Mikhailov. Apenas uma cidadã atenta. Em Paris, uma tradutora gordinha e sorridente, Galina Mikhailovna, foi designada para ajudá-la. Parecia uma tia bondosa, mas Reginha notou, ela nunca dormia. Às 3 da manhã, uma fresta de luz escapava por baixo de sua porta. E tinha uma memória prodigiosa, repetia, palavra por palavra, cada conversa do dia. O desfile de Pierre Cardin foi um triunfo. Quando Reginha apareceu no palco com um vestido branco de noite, o salão congelou por segundos. Depois, explodiu em aplausos ensurdecedores. O próprio Cardin se aproximou. Mademoiselle, você é o enigma russo personificado, disse em francês impecável. Ela respondeu com o discurso ensaiado sobre a amizade entre os povos, mas o estilista insistiu, convidou-a para jantar. Vá, autorizou Galina, baixinho. Mas lembre-se, dos limites. Que limites? Reginha entenderia minutos depois, quando um adido cultural se juntou à mesa por acaso. O jogo havia começado. A vida de Reginha transformará-se em um palco onde cada gesto era coreografado por mãos invisíveis. A embaixada soviética, com sua arquitetura imponente e salões revestidos de mármore, tornará-se o camarim desse teatro grotesco. Cada viagem ao exterior vinha acompanhada de um novo roteiro, cada vez mais sofisticado, cada vez mais sufocante. E então veio Roma, 1963. Uma recepção em homenagem à exposição de arte soviética, taças de cristal refletindo a luz dos lustres de Murano, o ar pesado de perfume francês e segredos não ditos. Foi quando Giovanni Rossellini se aproximou. Industrial italiano, rico bastante para comprar não apenas quadros, mas também silêncios. Influente o suficiente para que o adido cultural do lado soviético apertasse discretamente o braço de Reginha, seja amável. Amável. Uma palavra que, na boca deles, significava obediência. Rossellini não se apaixonou, homens como ele não se apaixonavam, colecionavam. Joias que ela era obrigada a entregar no final de cada encontro. Cartas que chegavam já violadas, lidas por olhos ávidos antes mesmo que os seus próprios. Convites para a vila na Toscana, onde a acompanhava não uma amiga,
mas a capitã Nina Volkova, do KGB, fluente em italiano e mestre na arte de ler lábios. Uma sombra com um sorriso de porcelana. O verdadeiro inferno começou quando Regina ousou sentir. Não por Rossellini, mas por Jean-Louis Dubois, o fotógrafo francês cujas lentes capturavam não apenas sua imagem, mas algo perigoso, sua alma. Nos relatórios do KGB, aquilo foi classificado como um contato emocional não autorizado, um eufemismo burocrático para a traição. Dubois era casado, mas prometia abandonar tudo, a esposa, Paris, a vida que tinha. Oferecia-lhe liberdade. E ela? Ela calava. Porque sabia que cada suspiro, cada lágrima era monitorado. Encontrou o primeiro microfone por acidente, quando uma PR caiu atrás da cama no Hotel Jorge V. Desde então, aprenderá a chorar debaixo do chuveiro, o barulho da água encobrindo os soluços. Até que uma noite, em seu quarto parisiense, bateram à porta. Um homem que nunca vira, mas reconheceu instantaneamente pelo sotaque georgiano suave, pela maneira como segurou seu olhar sem piscar. Regina Nikolaevna, você está brincando com fogo. Sobre a mesa, fotografias. Dubois em companhia de rostos familiares, comunistas franceses que ela cumprimentara em coquetéis diplomáticos. Ele trabalha para a contra-espionagem. Você é apenas uma isca. Verdade ou mentira? Não importava. O que importava era a armadilha se fechando. No dia seguinte, ela disse a Dubois que tudo havia terminado. Ele não aceitou. Suplicou por uma explicação. Ela apenas virou as costas, enquanto o relógio tic-taqueava os últimos segundos de uma vida que nunca seria dela. Uma semana depois, a delegação voltou a Moscou. Um mês mais tarde, os jornais franceses noticiaram: tragédia nas Alpes, fotógrafo Jean-Louis Dubois morre em acidente automobilístico. Acidente. Palavra conveniente para o que não tinha nome. Naquele mesmo dia, em seu apartamento na Kutuzovsky Prospekt, 3 cômodos, tetos altos, vista para o rio Moscova, um sonho inalcançável para qualquer cidadão soviético, Regina encontrou o marido, Lev Sbarsky. Pintor talentoso, filho de um acadêmico ilustre, homem que vivia em um mundo de pincéis e absinto. Sabia ele da dupla vida da esposa? Suspeitava. Mas, como todos naqueles círculos, aprenderá a arte do silêncio. Seu casamento era uma fachada, um acordo mútuo de cegueira seletiva. Cada um escondeva as suas feridas atrás da mesma cortina de veludo. Imagine acordar naquela suíte moscovita, puxar a cortina pesada e ver, lá embaixo, a Volga preta estacionada. Sempre no mesmo lugar. Às vezes perto do primeiro bloco, às vezes do terceiro, mas sempre lá. Você faz café o raro, o contrabandeado da Itália, liga o rádio e desliga imediatamente, porque eles ouvem não só o que você diz, mas o que você escolhe ouvir. Paranoia? Não. Rotina. Se Regina Sbarskaya vivesse assim, todos os dias, em sua vida brilhante, exitosa e absolutamente insuportável, talvez tivesse enlouquecido muito antes. Mas havia os documentos. Como este, desclassificado dos arquivos, datado de outubro de 1964, o objeto Cisne, codinome dela, apresenta sinais de instabilidade emocional. Tentativas recorrentes de burlar a vigilância. Recomenda-se intensificar o controle. Assinado pelo Maior Semyonov, o mesmo que, anos antes, lhe ensinara francês com um sorriso paternal. O que aconteceria se ela realmente rompesse as regras? Regina cometeu o impensável. Tentou ligar para a mãe, em Voloda, de uma cabina telefônica na estação de metrô. 30 kopecks. O sinal. A voz materna: filha, como você está? E então, o clique. Não foi a linha que caiu. Foi eles que cortaram. Uma hora depois, o interfone soou. Regina Nikolaevna, você é esperada no ateliê para uma prova. Não havia prova. Havia uma sala nos fundos da casa de modelos, um coronel Mikhailov, agora coronel, e uma conversa em tom quase carinhoso. Por que essas bobagens? Quer falar com sua mãe? Sem problemas. Organizamos tudo, passagem, hotel bom, passeios pela capital. Você merece. Era isso mais terrível. Eles não ameaçavam. Cuidavam. Um cerco de atenção tão asfixiante que respirar doía. Médico particular do KGB,
cabeleireiro que relatava cada fofoca, massagista que anotava seu humor em relatórios semanais. Até o ar que ela respirava era filtrado por eles. E então, o verão de 1965. Londres. Após um desfile, um homem se aproximou. Michael Collins, jornalista do Sunday Times, inglês impecável com um leve sotaque russo. Sei quem você é. E sei que quer sair desse jogo. Regina olhou ao redor. A intérprete, distraidamente, conversava com os organizadores. Tenho uma proposta. Asilo político. Novos documentos. Proteção do Mi-6. Decida rápido. Amanhã você voa de volta. Ela disse a não. Por quê? Porque em Moscou ficava leve, mesmo que seu casamento fosse uma mentira de papel. Porque em Voloda estavam sua mãe e sua irmã. Porque, no fundo, ainda acreditava ou precisava acreditar que poderia enganar o sistema. Que sua beleza, sua fama, suas conexões a salvariam. Ilusão ou último suspiro de dignidade? Collins desapareceu como uma sombra ao amanhecer. 2 dias depois, já em Moscou, Regina foi convocada não para Lubyanka, mas para a Praça Velha. Lá em cima, no santuário do Comitê Central, esperava por ela um homem cujo nome todos conheciam, mesmo sem jamais tê-lo visto, Mikhail Suslov, o cardeal cinzento. Camarada Svarskaya, começou, sem sequer lhe oferecer uma cadeira. Recebeu uma certa proposta em Londres. Não era uma pergunta. Ela permaneceu em silêncio. Agiu corretamente. Uma pausa. Os óculos foram retirados, limpados meticulosamente. Mas a confiança foi abalada. Precisamos de reabilitação. O que a reabilitação significava ficou claro uma semana depois. Mikhailov, o coronel de mão dura, foi substituído. O novo curador era o maior Voronov. Jovem, mal passará dos 30, com uma beleza cultivada nas unidades de elite do KGB e uma crueldade que beirava o patológico. Sua primeira jogada? Uma cena de ciúmes. Em público. Durante uma recepção na casa dos jornalistas, enquanto Regina conversava com um correspondente francês, Voronov se aproximou e disse, alto o suficiente para ser ouvido, de novo com seus amiguinhos, hein? Todos se calaram. O francês, constrangido, se afastou. Voronov sorriu, satisfeito com o efeito. Isso é meu, Regina. Tudo seu é meu agora. E ela soube, com um frio na espinha, que aquelas palavras não eram metáfora. Ela tentou se soltar. Os dedos dele se fecharam em torno de seu pulso como uma algema de aço, sem dor, mas sem escape. Ainda vamos conversar? Prometeu ele, com um sorriso que mais parecia uma faca entre as costelas. A conversa aconteceu naquela mesma noite. Voronov entrou em seu apartamento como se fosse dono do lugar, porque, de certa forma, era. A porta se abriu sem resistência, a chave girando na fechadura com um estalo que ecoou como uma sentença. Lev trabalhava na oficina, absorto nos traços de um retrato que nunca seria exibido. O major serviu-se de conhaque do cristal que Regina ganhará de presente em Paris, acomodou-se na poltrona como um rei em seu trono e cruzou as pernas com a calma de quem sabe que o tempo está do seu lado. Sabe qual é o seu problema, Regina Nikolaevna? Perguntou, rodando o líquido âmbar no copo. Você acha que é uma estrela. Mas estrela queima sozinha. Você? Você é uma ferramenta. Fez uma pausa, deixando o silêncio preencher o espaço entre eles como veneno. E quando a ferramenta começa a enferrujar? Não terminou a frase. Não precisava. O sorriso bastava. O que veio depois, os arquivos do KGB chamariam, com frio burocrático, de uma operação de correção psicológica. Voronov não agia sozinho, ele era a mão visível de um mecanismo muito maior, engrenagens girando no escuro para triturar uma mulher que ousara pensar em voar. Primeiro, os convites internacionais evaporaram. Problemas de segurança, diziam as cartas. Circunstâncias imprevistas. Depois, veio a vez de Lev. Suas telas, antes disputadas por colecionadores, passaram a ser rejeitadas por galerias sem explicação. Exposições foram canceladas na véspera. Até a irmã, Tamara, professora em Vologda, perdeu o emprego por um desalinhamento ideológico.
Reginha sabia, era vingança por Londres, por Covent Garden, por cada segundo em que ela imaginara que a liberdade fosse possível. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, Lena Mitiolkina, a mesma Lena que ria com ela nos camarins, que dividia cigarro e segredos, apareceu em seu apartamento com uma garrafa de vinho húngaro e olhos inchados de choro. Sentou-se à mesa da cozinha, encheu 2 copos com mãos trêmulas e desabou: eles me obrigaram a te espionar, Reginha. A anotar tudo. Com quem você fala, o que diz, até o que sonha. Tirou do bolso um maço de papéis amassados, cópias de seus relatórios, palavras traidoras escritas à força. Perdoa-me. Por favor. Naquela noite, Reginha engoliu o primeiro comprimido para dormir. Não era uma tentativa de suicídio, ainda não. Era só um jeito de apagar a si mesma por algumas horas, não ser a musa, não ser a espiã, não ser a ferramenta. Apenas um vazio temporário, um suspiro entre o pesadelo e o despertar para outro igual. Moscou, 1967. Em uma sala sem janelas no 5º departamento do KGB, o general-major Philipp Babkov analisava um dossiê sobre a mesa. Não eram as fotos de Reginha Sbarskaya que estampavam a Vogue ou Le Figaro, aquelas, ele já havia ordenado queimar. Eram outras, ela saindo de uma farmácia com remédios controlados, ela abraçada a uma garrafa de conhaque armênio no chão da sala, ela com os olhos vermelhos de choro após mais uma briga com Lev, as marcas dos dedos ainda visíveis no braço. Para o Ocidente, ela era a deusa soviética da moda. Para Babkov, era uma bomba relógio. Sabia demais. Conhecia gente demais. E, pior, estava perdendo o controle. A ordem veio de cima, não eliminá-la ainda era útil como exemplo, mas destruí-la. Fazê-la cair tão baixo que o mundo esquecesse seu nome. A operação ganhou um codinome cínico, Estrela Caída. O primeiro golpe foi desferido onde mais doía, no palco. Tatiana Gordeeva, a nova diretora artística do Dom Modely, indicada pessoalmente pelo KGB, iniciou uma campanha de terror disfarçada de reestruturação. Reginha foi afastada dos desfiles principais sob a justificativa vaga de a não atender aos novos padrões. Quais padrões? Ninguém explicava. Um dia, suas fotos sumiram do mural das melhores manequins da casa. Galia Milovskaya, uma novata, lembrava anos depois, com a voz ainda trêmula, era horrível de se ver. Ela chegava, sentava na cadeira de maquiagem e ficava olhando no espelho por horas, como se não reconhecesse mais a própria face. Nós tínhamos medo até de respirar perto dela. Mas a crueldade mais refinada veio em março de 1968. Um telefonema da recepção da ministra da Cultura, Ekaterina Furtseva, a mesma que já a chamara de a arma secreta da beleza soviética. Reginha foi recebida com um frio que gelou seus ossos. Sobre a mesa, fotos, ela rindo com diplomatas estrangeiros, ela em jantares com pessoas de reputação duvidosa, há muitas montagens, mas quem se importava com detalhes, ela, sempre ela, a prova viva de uma traição estética e ideológica. Você envergonha nossa cultura, disse Furtseva, sem erguer os olhos. A partir de hoje, está proibida de participar de qualquer evento internacional. E eu lhe aconselho, Regina Nikolaevna, a se recompor. Antes que seja tarde. Ela saiu do gabinete sabendo que não era o fim de uma carreira. Era o fim de tudo. Naquela noite, misturou valeriana com conhaque até perder a consciência na banheira. Lev a encontrou com os lábios azuis e o pulso fraco. O diagnóstico oficial? Intoxicação alimentar. Ninguém perguntou mais. Agora, ouçamos os que viram e calaram por décadas. Em 2010, pouco antes de morrer, a manequim Mila Romanovskaya concedeu um depoimento que nunca foi publicado na íntegra. A fita, guardada por um jornalista medroso, capturou sua voz quebrada. Todos nós sabíamos. Todos. Mas o que poderíamos fazer? Denunciar era assinar nossa própria sentença. Eu tinha 2 filhos. Outros tinham pais doentes, maridos com cargos no partido. Éramos reféns. Reféns bonitos, bem vestidos, mas reféns. Lembro-me de um desfile no GAN, em 1969. Reginha deveria abrir a coleção noturna, ela era a rainha dos vestidos de gala. Uma hora antes, Gordeeva apareceu e anunciou: Sbarskaya não sai hoje. Está bêbada. Mentira.
Eu a vi nos camarins. Estava sóbria, só as mãos tremiam. Mas sabe o que foi mais terrível? Como todos viraram as costas para ela. As amigas cruzavam a rua ao vê-la. Os fãs sumiram. Até os fotógrafos, que por anos só clicavam ela, de repente a descobriram a novas musas. Não foi natural. Foi uma limpeza. O fotógrafo Lev Cherstenikov, que trabalhou na Soviética Argentina, deixou um relato escrito. Recebi ordem direta, Svarskaya não deve ser fotografada. Sem explicações. Eu tinha um ensaio pronto com ela para a capa, imagens deslumbrantes em Kolomenskoye. O editor pegou a pasta e jogou no lixo, na minha frente. Esqueça esse sobrenome, disse. Tentei salvar os negativos, escondi-os em casa. Uma semana depois, vieram a verificar meu arquivo. Como souberam? Levaram tudo. E me avisaram, próxima vez, será pior. Mas o testemunho mais devastador veio de Eleonora Chachova, figurinista do Dom Modely. Eles a enlouqueciam de propósito. Estragavam seus vestidos antes dos desfiles. Esqueciam de avisar sobre mudanças de horário. Colocavam algo em seu café, depois disso, ela ficava lenta, confusa. Uma vez, tentei avisá-la, Regina, não beba nada do buffet. 2 dias depois, Voronov me chamou. Eleonora Pavlovna, disse ele, todo doce, seu neto estuda em Leningrado, não é? Que pena se ele reprovasse no exame por distração. Entendi a mensagem. O depoimento mais chocante, porém, pertence à psiquiatra Valentina Yashina, que atendeu Regina em seus últimos anos. Eles a conduziram à loucura. Era terror psicológico sistemático. Objetos apareciam em seu apartamento, e a convenciam de que ela os comprará e esquecera. Móveis eram movidos de lugar, ela era acusada de paranoia. Ligavam à noite e ficavam em silêncio. Regina chegava ao meu consultório chorando, doutora, estou ficando louca. Eu juro que... E então, como sempre acontece nessas histórias, veio o silêncio. O mundo seguiu adiante. Moscou continuou a desfilar suas modelos impecáveis, seus sorrisos ensaiados, suas mentiras bem costuradas. E Regina Svarskaya? Ela se tornou exatamente o que eles queriam, um fantasma. O que eu poderia dizer a ela? Que o KGB a perseguia? Regina já sabia disso. Mas o conhecimento não a salvava da erosão lenta e implacável de sua sanidade. O ano era 2009. Um porão no prédio da Lubyanka, onde o ar cheirava a papel envelhecido e segredos podres. O historiador e arquivista Andrei Petrovich Sokolov recebe acesso a um dossiê marcado com o carimbo a guardar eternamente. Não estava previsto para desclassificação, mas os tempos haviam mudado e alguns documentos, como ratos que escapam de um navio que afunda, haviam caído em suas mãos. O que ele encontrou lá dentro fez com que um homem acostumado aos horrores dos arquivos do KGB saísse 3 vezes para fumar, as mãos trêmulas, a testa úmida de suor frio. Dossiê Lebed. A operação de vigilância de Regina Svarskaya ocupava mais de 3.000 páginas. Relatórios diários de vigilância externa, transcrições de grampos telefônicos, protocolos de abertura de correspondência pessoal. Mas o verdadeiro pesadelo estava na seção a medidas especiais. Aqui, um trecho do relatório do Major Voronov, datado de 15 de abril de 1970. O alvo demonstra resistência crescente às pressões psicológicas. Recomenda-se avançar para a fase B, com correção farmacológica do comportamento. O preparado Pássaro Azul mostrou eficácia em casos similares. Dosagem conforme instrução número 47S. O que era o Pássaro Azul? Em outro documento, a resposta, um psicotrópico experimental, desenvolvido pelo Instituto de Farmacologia do KGB, projetado para induzir depressão profunda, paranoia e pensamentos suicidas quando administrado em doses subclínicas por longos períodos. Como davam a Regina? A resposta estava no relatório seguinte, pela agente Margot, uma copeira infiltrada na casa de modelos. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Havia uma seção intitulada Materiais Comprometedores, fotografias fabricadas para destruir sua reputação caso tentasse fugir para o Ocidente. Montagens tão bem feitas que, mesmo hoje, seria difícil distinguir a fraude da realidade.
Em uma, Reginha supostamente na cama com um diplomata ocidental e em outra, em uma festa com dissidentes. Tudo mentira. Tudo calculado para queimar suas últimas pontes. E então, o protocolo de uma reunião em 3 de janeiro de 1971, com a presença do general-major Babkov, do coronel Mikhailov, do major Voronov e de uma representante do Comitê Central, a nome omitido, claro. O tema: solução definitiva para o caso Barskaya. Voronov propôs levar a alvo a uma tentativa de suicídio, seguida de internação em um manicômio. Mikhailov objetou: repercussão demais. O Ocidente pode se interessar. A voz do Comitê Central foi a que prevaleceu: morte social gradual. Tirar-lhe o trabalho, a casa, reduzir a isolamento total. Que se afogue no álcool ou ponha fim à própria vida. Limpo. Silencioso. Sem nossa intervenção direta. Nos anos seguintes, as transcrições dos grampos mostram o colapso de Reginha. Uma gravação de 14 de fevereiro de 1985 captura sua voz, sozinha no apartamento, falando consigo mesma. Eles estão aqui. Eu sei que vocês me ouvem. Por que não me matam de uma vez? Por que esses jogos? Eu já estou morta. Morta há 10 anos. Mas o mais revelador eram as comunicações entre o KGB de Moscou e suas residências em Paris, Roma e Londres. Jornais ocidentais às vezes perguntavam pela Rainha Vermelha das Passarelas. A resposta era sempre a mesma: Svarskaya afastou-se da vida pública por problemas de saúde. Vive em Moscou, em reclusão voluntária. Nenhuma palavra era verdade. Moscou, 15 de novembro de 1987. 9h47. Uma ligação chega à delegacia do distrito de Begovaia. Voz feminina, entrecortada. Venham rápido. Acho que ela está morta. Quarto 47, apartamento comunitário, Rua Begovaia 13. O sargento de plantão, Petrov, anota o chamado, mas algo na entonação da mulher o deixa alerta. Anos depois, ele lembraria: ela não chorava. Falava como se estivesse lendo um script. Como se já soubesse que aquele telefonema seria feito. O primeiro a chegar foi uma patrulha de rotina. O tenente Igor Saveliev, 23 anos, recém-saído da academia. O que viu no quarto 47 o fez correr para o corredor, ofegante, as mãos apoiadas nos joelhos, como se tivesse levado um soco no estômago. 30 anos depois, já coronel aposentado, ele descreveria aquela manhã. Eu já tinha visto mortes. Mas ela estava deitada na cama como uma princesa de conto de fadas. Um vestido de noite bordô com lantejoulas, sapatos de salto alto. Entende? Ela calçou sapatos altos para morrer. O rosto maquiado com perfeição cirúrgica, cada cílio no lugar. E o cheiro, a sala inteira exalava um perfume caro, mas por baixo dele, um aroma amargo de amêndoas. Na época, eu não sabia o que aquilo significava. Mas o investigador mais velho reconheceu na hora: cianeto. Estranhamente, no laudo oficial, não havia vestígios de cianeto. Apenas uma dose letal de barbitúricos. Os documentos foram reescritos 3 vezes. Saveliev viu o primeiro rascunho. Era outra história completamente diferente. O investigador Anatoly Krimol, responsável pelo caso, guardou silêncio por 20 anos. Só em 2007, à beira da morte por câncer, chamou um jornalista e ditou o que nunca entrou nos arquivos oficiais. Quando cheguei ao local, já havia outras pessoas lá. Não eram da polícia. 2 homens de terno se apresentaram como funcionários do Ministério da Cultura. Que Ministério da Cultura aparece em uma cena de morte? Tinham documentos que eu não tinha direito de verificar. Reviraram o quarto com uma precisão cirúrgica, levaram uma pasta com papéis e um caderninho pequeno. A vizinha, Antonina Petrovna Kuznetsova, tentou me contar algo. Disse que, na noite anterior, um homem alto, de casaco preto e bengala, havia visitado Reginha. Uma bengala. Em 1987. Quem usa bengala aos 40 anos? Asterisco. Quando os funcionários ouviram isso, levaram a vizinha para outro cômodo. Meia hora depois, ela voltou pálida. E não se lembrava de nada. Absolutamente nada. E a carta de despedida?
A beleza deve morrer com beleza. Perdoem-me, cansei de interpretar este papel. Só havia um problema, não era a letra dela. Crimol comparou com recibos e cartas antigas encontradas no apartamento. Parecida, mas não idêntica. Alguém tentou imitar, mas falhou nos detalhes. Ele incluiu essa observação no relatório. O documento voltou com uma ordem: reescrever. Excluir especulações. Ele reescreveu. Mas o mistério verdadeiro começou quando um homem se apresentou como irmão de Regina. O detalhe? Ela não tinha irmãos. Só uma irmã, Tamara. O indivíduo, que se chamou Nikolai Kolesniko, apareceu no terceiro dia após a morte, com documentos que pareciam autênticos, e exigiu o corpo para enterro em Voloda, sua terra natal. Aí a trama virou um romance policial de verdade. A vizinha Kuznetsova, uma semana depois, de repente se lembrou de um detalhe: o homem da bengala falava com um sotaque leve, não estrangeiro, mas regional, como se viesse dos países bálticos. E tinha uma cicatriz característica entre o polegar e o indicador esquerdo, em formato de meia-lua. Crimol, intrigado, iniciou sua própria investigação. O que descobriu ultrapassava os limites de um caso criminal comum. Nos arquivos do MVD, encontrou menção a um homem com as mesmas características, Oleg Karlovich Rosenberg, ex-agente da inteligência soviética, especialista em assuntos molhados e execuções encobertas. Oficialmente, ele havia morrido em 1983, em um acidente de carro, mas o corpo foi identificado apenas pelos documentos. O rosto estava desfigurado além do reconhecimento. Crimol, porém, não se deixou enganar pela versão oficial. Seguiu cavando e descobriu uma conexão explosiva entre Rosenberg e Regina Isbarskaya. Em 1962, seus caminhos se cruzaram em Paris. Ele, operando sob cobertura cultural, e ela, em plena ascensão como musa das passarelas. Rumores não confirmados falavam de um romance breve, mas intenso. Até que Rosenberg foi abruptamente convocado de volta a Moscou. E nunca mais se viram. Ou talvez sim. Naquele apartamento onde o corpo de Regina foi encontrado, depois que a perícia removeu tudo, algo escapou aos olhos treinados dos agentes. Debaixo de uma tábua solta do assoalho, escondido como um segredo que não queria ser revelado, havia um embrulho minúsculo, uma fotografia amarelada e um bilhete. Na imagem, Regina abraçada a um homem cujo rosto fora meticulosamente recortado. No verso, a data, Paris, maio de 1962. O bilhete continha apenas 7 palavras, escritas à mão com uma caligrafia firme, quase desafiadora: eu voltarei por você. Espere. O caso, que parecia encerrado, ganhou um novo capítulo em 1993, quando uma mulher bateu à porta do jornalista Vladimir Melnikov, que pesquisava um livro sobre as modelos soviéticas. Chamou-se Marina. Sem sobrenome. Sem mais identificação. Só uma enfermeira que, trêmula, torcendo um lenço entre os dedos, começou com uma frase que gelou o sangue: não posso calar mais. O que fizeram com Regina Isbarskaya, confessou entre soluços, era monstruoso. Desde 1972, ela era levada regularmente a uma clínica secreta do KGB, oficialmente para tratar esgotamento nervoso. Na verdade, era cobaia de um projeto classificado como marioneca, controle psicofarmacológico sobre indivíduos de interesse operacional. Droga após droga, sessão após sessão de hipnose, tentavam apagar sua memória, reescrever sua identidade, transformá-la em uma casca vazia, obediente. Mas Regina resistia. Sua mente, mesmo fragmentada, se recusava a quebrar. Marina lembrava de um episódio, em 1975. Depois de mais um tratamento, o coronel médico Archipov, chefe da clínica, tentou convencer Regina de que sua vida no Ocidente, a fama, os desfiles, os amantes, nunca havia existido. Tudo não passava de alucinações doentes. E sabe o que ela respondeu, emergindo do transe induzido? Doutor, mesmo que seja um sonho, é mais belo que a sua realidade. Archipov, furioso, dobrou a dose. Marina protestou, aquilo poderia matá-la. Ele apenas sorriu, frio. Às vezes, a morte é a maior das mercês. Regina sobreviveu. Mais do que isso, começou a fingir submissão. Durante o dia, interpretava a mulher quebrada que eles queriam ver.
À noite, quando achava que ninguém observava, escrevia. Com letras minúsculas em pedaços de papel higiênico, escondia mensagens nos lugares mais improváveis, confessou Marina. Encontrava-as por acaso, ao limpar o quarto. Uma delas dizia: eles acham que me destruíram. Que pensem nisso. Eu espero. Ele prometeu voltar, e eu acredito. Mesmo que tenha que esperá-lo no inferno, eu esperarei. Marina tirou da bolsa um papel amarelado, uma dessas notas. A mensagem final era arrebatadora: se você está lendo isto, é porque eu já não estou aqui. Ou não sou mais aquela que você conheceu. Eles apagaram meu passado, meu presente, tentam apagar meu futuro. Mas há uma coisa que não podem apagar: o amor. Ele é mais forte que suas drogas, que sua hipnose, que todo o seu sistema. Ó, sabe a verdade. Ó, virá. Enquanto isso, represento meu último papel, a ex-beleza enlouquecida. Não ganharei um Oscar por ele, mas sei que é minha melhor atuação, porque salvará quem eu amo. Melnikov tentou rastrear esse misterioso ó, mas todas as pistas levavam ao vazio. Rosenberg? Talvez. Mas por que demorou tanto? E, afinal, esteve mesmo lá naquela noite final? Em 1995, um achado em Paris jogou nova luz e novas sombras sobre o caso. Num sebo em Montmartre, entre baús empoeirados, surgiu uma mala com pertences de Regina Isbarskaya. Como chegou lá? O dono do estabelecimento a comprará em um leilão de objetos não reclamados. Dentro, vestidos, fotografias, cartas e um diário de couro gasto. A última anotação, datada de 10 de novembro de 1987, 5 dias antes de sua morte, era eletrizante: ele veio. Depois de todos esses anos, voltou. Mais velho, com fios brancos nas têmporas, mas é ele. Meu ó oferece fuga. Tem documentos novos para mim. Passagens para a Argentina. A Argentina, tão longe deste inferno. Mas terei forças? Conseguirei acreditar que não é outra alucinação cruel, outro truque da minha mente destruída? Amanhã ele voltará pela resposta. O que direi a ele? O diário, no entanto, desapareceu. A polícia francesa o encaminhou à embaixada russa. De lá, deveria seguir para os investigadores. Nunca chegou. Sumiu, como tantos outros vestígios nesta história. Pare por um instante e imagine: você é uma jovem modelo na casa de modas da rua Kuznetsky 1972. Sua colega, aquela Regina Isbarskaya, outrora deusa dos palcos, agora uma sombra trêmula na sala de maquiagem, é humilhada diante de todos. Você vê. Você sabe. O que faz? Intervém? Consola? Ou, como a maioria, permanece em silêncio? Galina Milovskaya escolheu o silêncio. 40 anos depois, aos 80, essa escolha a devorava por dentro. Em 2012, finalmente quebrou o mutismo em uma confissão gravada: 3 horas de lágrimas, pausas angustiadas, uma voz quebrada pelo remorso. Sabe qual é o pior da sistema? Ele nos torna todos cúmplices. Todos nós sabíamos o que faziam com Regina. Víamos como a envenenavam, como a levavam à loucura. E calávamos. Por quê? Medo? Sim. Mas não só. Havia também inveja. Inveja? Sim, inveja daquela que destruíam. Porque mesmo quebrada, mesmo no fundo do poço, Regina continuava sendo tudo o que jamais seríamos. Ela esteve onde nos era proibido ir: Paris, Roma, Londres. Pierre Cardin beijava sua mão. Fellini queria filmá-la. Nós éramos apenas figurantes em sua tragédia. Milovskaya lembrava de um dia, em 1973. Regina, já banida das passarelas, observava as outras se prepararem para um desfile. De repente, virou-se para Galina e disse: guarde sua mediocridade, Gaia. É a única coisa que a protegerá deles. Na época, Galina se ofendeu. Pensou: mesmo agora, no abismo, ela nos menospreza. Só anos depois entendeu: era um aviso. Um aviso para que eu nunca, nunca tentasse ser mais do que me permitiam. Mas há um testemunho que joga uma luz ainda mais sinistra sobre essa teia.
Helena Metelkina, a mesma que confessara a Regina ter sido sua delatora, revelou à filha, pouco antes de morrer, uma verdade que a atormentara por décadas. A filha gravou o relato. Mamãe vivia culpada, dizia que traíra sua única amiga de verdade. Mas sabe o que mais me chocou? Regina sabia dos meus relatórios desde o início. Sabia, e mesmo assim continuava sendo minha amiga, compartilhando segredos. Na noite em que Helena se confessou, Regina respondeu com um sorriso triste: Lena, querida, você acha que tenho escolha sobre de quem ser amiga? Ao menos você se remorde. Outros me vendem com prazer. O pior, porém, ainda estava por vir. Metelkina contou à filha sobre um episódio de 1976. A Crígina, porém, não era o único alvo. Em 1976, enviaram contra Regina uma jovem modelo chamada Svetlana, bela, ambiciosa e disposta a tudo por uma carreira. Sua missão: seduzir o jornalista italiano por quem Regina estava apaixonada, um homem que havia chegado a Moscou para cobrir a moda soviética. Svetlana flertava, trocava olhares, jogava com o desejo alheio. Até que, em um dado momento, Regina se aproximou dela e sussurrou, com uma calma que gelou o sangue da garota: você é linda, Deca, e sem dúvida vai conseguir o que quer. Mas lembre-se, depois, eles vão obrigá-la a escrever um relatório detalhado, cada palavra que ele disse na cama, cada sinal no corpo dele, cada suspiro no sono. E esse relatório será lido por 12 homens na Lubyanka, que vão rir, comentar, reduzir você a um número em um dossiê. Está preparada para isso? Svetlana empalideceu. Uma semana depois, foi transferida para a casa de modas de Leningrado. Regina a salvou da lama, do ridículo, do peso de uma culpa que carregaria pelo resto da vida. Mas o preço, como sempre, foi outro pedaço de sua própria solidão. E então há aqueles que, mesmo hoje, não conseguem calar a voz da consciência. Em 2018, Tatiana Gordeeva, a mesma diretora que orquestrou a perseguição a Regina, morreu após uma longa doença. Em seu leito de morte, chamou um padre. Não para confessar-se, mas para justificar-se. O padre Mikhail, que a atendeu, revelaria depois aquele diálogo, com a permissão da moribunda, que queria que o mundo soubesse. Não tive escolha, repetia Tatiana, os olhos úmidos, as mãos trêmulas. Se eu não a tivesse destruído, teriam destruído a mim. Minha filha. Meus netos. Eu escolhi a família. Qualquer mãe faria o mesmo. Mas em seu olhar não havia convicção, e sim um desespero mudo. Ela implorava que o padre confirmasse que agira certo, que sua traição tinha sido necessária. Ele permaneceu em silêncio. Foi então que ela soltou as palavras que o marcariam para sempre: sabe, padre, às vezes penso que Regina foi a única de nós que verdadeiramente viveu. Ela morreu livre. Nós passamos décadas temendo que, a qualquer momento, batessem a porta. E no fim, a porta bateu mesmo, só que era a morte, e não eles. Existe uma fotografia tirada em 1961, em Paris. Regina Svarskaya está na sacada do Hotel Plaza Athénée, o crepúsculo pintando a cidade de ouro, a Torre Eiffel piscando ao longe. Ela não posa, apenas olha para o horizonte, como se já soubesse que aquele momento de felicidade pura era efêmero. Quem vê essa imagem hoje mal consegue acreditar que aquela mulher terminaria seus dias em um quarto de comunalca, esquecida, quebrada. Mas é exatamente aí que reside a pergunta que nos persegue: quem foi Regina Svarskaya para sua época? Uma peça decorativa do regime? Uma vítima? Ou algo muito mais perigoso, como a prova viva de que a beleza, a verdadeira, não se curva a ideologias? Bernard Henri Levy, que a conheceu nos anos 60, escreveu sobre ela com uma lucidez cortante: Regina era a negação ambulante do sistema soviético. Sua simples existência provava que a beleza não pode ser domesticada. O Kremlin achava que a usava como arma, mas a beleza não é uma arma. Ela é apenas ela mesma. E foi isso que a destruiu: ser demais para um mundo de mentiras. Já Pierre Cardin, em suas memórias, descreveu-a como um enigma andante. Não era apenas uma modelo. Era uma mulher de contradições impossíveis, o rigor soviético e o chique parisiense, a melancolia eslava e a paixão mediterrânea, uma ingenuidade infantil e uma sabedoria ancestral. Como aquelas matrioscas russas, você abre uma, e há outra dentro. E outra. E outra. Até o infinito.
Mas o testemunho mais devastador veio de onde menos se esperava. Em 2001, um homem idoso, conhecido pelos vizinhos em Buenos Aires como Dom Oleg, faleceu deixando um envelope lacrado endereçado à redação do Komsomolskaya Pravda. Dentro, uma confissão que abalaria até os arquivos mais secretos da KGB. Escrevo isto sabendo que meu tempo acabou. Meu nome verdadeiro não lhe dirá nada, e na Rússia, sou considerado morto desde 1983. Mas preciso contar a verdade sobre os últimos dias de Regina Svarskaya. Sim, eu estava lá. Voltei por ela, como prometi anos antes. Eles se conheceram em Paris, em 1962. Ele, com um homem do sistema, ou assim parecia. Ela, a única que enxergou além da fachada. Regina não viu em mim um espião soviético. Viu um homem. E isso foi minha ruína, e minha salvação, escreveu. Quando chamaram de volta a Moscou, compreendeu, estavam os separando de propósito. Uma Regina apaixonada era uma Regina imprevisível. Deram-lhe uma escolha, esquecê-la ou desaparecer. Ele inventou uma terceira opção. Simulou a própria morte e mergulhou na clandestinidade, passando 15 anos preparando sua fuga, documentos falsos, rotas seguras, uma nova identidade em Buenos Aires. Em novembro de 1987, finalmente voltou. Encontrou-a em um cômodo minúsculo, numa comunalca decadente. Meu Deus, o que fizeram com você? Mas quando ela o reconheceu, algo em seus olhos, aquele brilho que ele julgava apagado, acendeu novamente. Você veio, foi tudo o que ela disse. Ele tinha tudo pronto, passaportes para Maria Rodrigues, passagens para a Argentina via Viena, uma casa segura nos arredores de Buenos Aires. Vamos embora. Agora. Ela aceitou. Pediu apenas 3 dias para se despedir da irmã. Ele esperou. 6 horas no ponto combinado. Depois, foi até o prédio. A vizinha contou que Regina havia se trancado no quarto e não atendia a ninguém. Ele suplicou que abrisse a porta. Do outro lado, uma voz rouca, quase um sussurro: Vá embora, Oleg. Viva por nós dois. Eu estou cansada demais. E eles nunca me deixariam ir. Mesmo que eu fugisse, me encontrariam. Não aguento mais correr. Foram suas últimas palavras para ele. 2 dias depois, soube de sua morte. Não foi suicídio, escreveu Dom Oleg. Ela sabia que viriam assim que descobrissem minha visita. Escolheu ir embora nos seus próprios termos, como uma rainha. Partiu sozinho para a Argentina, onde viveu 14 anos carregando sua ausência. Todos os dias foram por você, confessou no final da carta. Ela me disse uma coisa na nossa última conversa: nós vencemos, Oleg. Eles acham que me quebraram, mas eu amei, fui amada, vivi de verdade. Eles sempre foram mortos, só não sabiam. A carta causou um terremoto. KGB, FSB, todos negaram a existência daquele homem. Mas os arquivos, mesmo fragmentados, mentiram. Havia registros de uma operação retorno, datada de novembro de 1987. Um alerta de deserção. Uma ordem de liquidação em caso de captura. E assim chegamos ao fim, ou ao começo. Porque sempre que pensamos ter fechado o último parágrafo, surge um novo documento, um novo depoimento, uma nova peça que desmonta tudo o que julgávamos saber. Sejamos honestos, a verdade completa sobre Regina Svarskaya talvez jamais venha à tona. Demasiados dossiês foram queimados. Demasiados testemunhos levaram seus segredos para o túmulo. Demasiadas camadas de mentiras sufocaram os fatos ao longo das décadas. Esta história que você acabou de ler foi reconstruída pedaço por pedaço, a partir de fragmentos de arquivos desclassificados, diários, entrevistas com quem a conheceu, fotografias que sobreviveram por milagre. Alguns fatos são inegáveis. Sim, Regina foi a primeira modelo soviética a conquistar as passarelas do mundo. Sim, trabalhou na casa de modas da Rua Kuznetsky. Sim, sua carreira foi abruptamente interrompida em circunstâncias suspeitas. Sim, ela morreu em 15 de novembro de 1987, aos 52 anos, em um apartamento que cheirava a mofo e solidão. Mas o que realmente aconteceu? Quem foi Regina Svarskaya, além do mito, além da lenda?
Uma mulher que desafiou um império com nada mais que sua própria essência? Uma prisioneira que, mesmo acorrentada, jamais deixou de ser livre? Talvez a resposta esteja naquela fotografia de 1961. Na sacada do Plaza Athénée, com Paris aos seus pés e o futuro ainda por escrever. Olhe bem para seus olhos. Você verá não uma vítima, não uma heroína, mas uma mulher que, contra todas as probabilidades, escolheu como viver. E, no final, como morrer. E isso, mais que qualquer arquivo ou depoimento, é sua herança. A prova de que, em um mundo construído para esmagar almas, algumas conseguem, mesmo que por um instante, voar. Décadas se passaram, mas o mistério persiste. Foi ela recrutada pelo KGB, usada não como isca para diplomatas estrangeiros, mas como cobaia em experimentos psicofarmacológicos? Existiu mesmo aquele Oleg Rosenberg, que teria forjado a própria morte por amor? As respostas se perdem entre depoimentos contraditórios e arquivos que nunca virão à luz. Cada um é livre para tirar suas conclusões. O que sabemos, com absoluta certeza, é que Regina Sbarskaya se tornou um símbolo. Não da beleza que se enquadra em padrões, mas daquela que os desafia. Não do talento que serve ao sistema, mas do que o sistema tenta domar. Uma mulher esmagada pelas engrenagens da história, mas que jamais perdeu a elegância da resistência. O culturalista Vitaly Tretyakov definiu sua trajetória com uma precisão cortante: não é um romance policial nem um melodrama. É uma tragédia grega encenada nos cenários da era soviética. Uma heroína dotada de um dom divino desafia o destino e perece. Mas sua morte não é derrota, é apoteose. Ela morreu como viveu, bela. E, acima de tudo, livre. E então, as suas próprias palavras, proferidas em 1970 à revista Elle, como um testamento: a beleza não é algo que você possui. É algo que possui você. Pode-se tentá-la vender, trocá-la por fama, dinheiro ou amor, mas no fim ela cobrará seu preço maior, a vida. E sabe de uma coisa? Continuou Regina, com um sorriso que já pressentia o desfecho: estou disposta a pagar. Porque viver sem beleza não é viver. Talvez aí esteja a chave. Regina Sbarskaya não foi uma vítima. Foi uma guerreira que lutou pelo direito de ser doninha em um mundo onde a individualidade era crime. Perdeu? Venceu? A resposta depende de como você enxerga a liberdade. Diz a lenda que, no antigo prédio da casa de modelos na rua Kuznetsky Moshik, hoje reduzido a ruínas de uma era esquecida, ainda se ouvem passos à noite. Leves, precisos, como se alguém, calçando sapatos de salto agulha, desfilasse por uma passarela invisível. Seguranças juram ter visto, em frações de segundo, o vulto de uma mulher em vestido de gala, desaparecendo no ar com um rastro de perfume francês. Ilusão coletiva? Fantasma do passado? Ou seria a alma de Regina, eternamente em seu desfile final, exibindo o que ninguém jamais lhe tirou: a graça, a dignidade, a beleza que transcende o tempo? Nunca saberemos toda a verdade. E talvez não precisemos. Porque Regina Sbarskaya deixou de ser apenas uma mulher de carne e osso há muito tempo. Tornou-se mito, advertência e inspiração ao mesmo tempo. Uma pergunta sem resposta que continua a nos perseguir: até onde iríamos para ser livres? O que sacrificaríamos para permanecer fiéis a nós mesmos? Esta história não é sobre ela. É sobre todos nós. Sobre os sonhos que abrimos mão por segurança, sobre as verdades que silenciamos por conveniência, sobre o preço que pagamos, ou nos recusamos a pagar, pela autenticidade. Regina escolheu pagar com a própria vida. E, ao fazê-lo, nos deixou um legado mais poderoso que qualquer arquivado do KGB, a certeza de que, em um mundo que exige conformidade, a verdadeira rebeldia é ser inesquecível. Então nos digam: você acha que ela foi engolida pelo sistema ou traçou seu próprio caminho? O misterioso Oleg existiu, ou o amor, naqueles tempos, era apenas mais uma ficção útil? E a pergunta que não quer calar: poderia ter sido diferente? Compartilhem suas respostas. Discutam. Questionem. Porque uma história como esta não merece ser esquecida, merece ser vivida, debatida, sentida. E lembre-se: a beleza pode salvar o mundo. Mas só se o mundo tiver coragem de deixá-la ser livre.